suporte no recrutamento e pré-seleção. Então, deixa eu só marcar aqui. Então, a gente faz essa ponte e a gente auxilia. O que eu quero pedir para vocês? Entrem no nosso site, se cadastrem, porque por lá a gente vai encontrar o seu cadastro para poder estar te encaminhando, né, para essas entrevistas, para quem busca estágio. E siga a gente nas redes sociais para você estar mais próximo também das vagas. A gente agora está divulgando as nossas vagas no Instagram e também tem o nosso canal do Telegram. Então, você quer receber em primeira mão, entre no nosso canal do Telegram, que você já vai receber as nossas vagas em primeira mão. Muitas vezes, eu não lembro de entrar no site, não é sempre que você vai entrar no site do portal do estágio, muitas vezes você vai fazer o cadastro e vai esquecer ali. Então, entra no nosso canal do Telegram, que lá você já vai receber de imediato, e entra no nosso Instagram lá ou no Facebook para você receber as vagas, ok? Então, entrevista de emprego, como se destacar? Realmente é um desafio aí para muitos se destacar nessa entrevista, realmente aparecer, né, na entrevista de emprego. E eu quero passar para vocês, gente, algumas dicas práticas, algo bem prático mesmo. Então, não vou passar a fórmula mágica, né? Com essa fórmula vai ter garantia de que vai passar no processo de seleção. Não, não é isso. Mas algumas atitudes, algumas ações realmente vai fazer com que você se destaque na hora da entrevista de emprego, né? Também quero dizer para vocês que não existe uma fórmula de recrutador. Então, os recrutadores, a gente não consegue, eu não consigo dizer para você como que eu, exemplificando aqui, né? Como que é a Débora entrevistando. Então, eu não sei. A Débora entrevistadora ali, recrutadora, o comportamento que ela vai ter, eu não sei qual que vai ser. Então, cada empresa tem uma metodologia, cada empresa tem uma forma de entrevistar, cada empresa tem os seus passos, né, o seu passo a passo de processo seletivo. Mas em todas elas vai exigir de você. Então, o meu foco hoje é com relação a você, para que você se destaque nesse processo de seleção, ok? E antes da gente partir para a entrevista em si, eu quero passar para vocês algumas dicas antes de se candidatar para uma vaga de emprego. Então, já inicia lá na candidatura. Né? Ontem vocês aprenderam a respeito de currículo, então não vou entrar nesse mérito. Mas uma vez que antes de eu enviar esse currículo, ou antes mesmo de eu me candidatar a essa vaga, antes mesmo de eu aceitar essa vaga, é muito importante você ter essas dicas que eu vou passar para você agora, ok? E a primeira delas, a minha missão é despertar nas pessoas o seu propósito de vida. Então, o primeiro ponto que eu gostaria nessa noite, e que de tudo que eu falar aqui, essa parte eu puder despertar em você, para mim já vai ser o sucesso do nosso bate-papo de hoje. Né? Qual é o seu propósito? E quando eu digo o seu propósito, para que você nasceu? Eu costumo dizer que o ser humano ele não entra nessa pegada de árvore, né? A gente não nasce, cresce, reproduz e morre. O ser humano ele vem mesmo para poder fazer a diferença. Ele pode contribuir mais, né, nessa sociedade, nesse mundo, nesse planeta. E quando você tem entendimento do seu propósito, e todas as pessoas tivessem um entendimento do seu propósito de vida, o mundo seria muito melhor, muito melhor. Porque tem muita gente ruim por falta de propósito. E tem muita gente boa que não consegue contribuir mais por falta de propósito. Então, quando você tem entendimento do seu propósito, isso já vai ser muito fácil na hora da entrevista. Porque na hora da entrevista você não vai ficar perdido. O que eu estou fazendo aqui? Né? Para que eu me candidatei para essa vaga? Para que eu vou trabalhar nessa empresa? Eu não me vejo nessa empresa. Então, você se identificar o seu propósito de vida é importante. Mas, Luiz, como que eu identifico o meu propósito de vida? Existe uma fórmula, existe uma maneira de identificar o meu propósito? Eu diria para você que, não sei se é uma fórmula, mas para mim, faz muito sentido que eu vou passar para vocês. Antes mesmo de eu conhecer esse método, né, esse conceito japonês, eu já pensava dessa forma, que é sobre o Ikigai. Então, quem já ouviu falar sobre Ikigai aí, coloca aí no seu chat aí, já ouvi falar, nunca ouvi falar, mas brevemente eu gostaria de passar para vocês aí o que seria esse Ikigai. E eu achei muito interessante porque, para mim, realmente, pelo menos para mim, que me identifico com o meu propósito de vida, nesse momento, nesse exato momento, falando com vocês,
eu estou cumprindo meu propósito de vida, a minha missão, minha paixão, a minha profissão. O meu talento eu não sei, né? Depois vocês me falam e me dão um feedback se eu tenho talento para poder falar e passar esse conhecimento para vocês. Mas, de imediato, esse é o meu Ikigai. Realmente fazer com que jovens e adultos se encontrem no mercado de trabalho, se recoloquem no mercado de trabalho, fazer a diferença através da educação, fazer a diferença através da comunicação. Esse é o meu propósito de vida, eu amo fazer isso. Né? Então, o primeiro ponto é, o que você ama fazer? E o que você é bom para fazer. Eu vou exemplificar eu. Então, dizem que eu sou muito bom para cozinhar. Quem come a minha comida gosta. E eu amo cozinhar. Mas eu amo cozinhar porque eu gosto de ver as pessoas elogiando. Cozinhar, para mim, é massagear o meu ego. Quando eu faço uma comida, as pessoas falam, nossa, que comida gostosa, nossa, ficou muito bom, o Luiz cozinha muito bem. Eu confesso, hoje eu já sou assumido com relação a isso massageia meu ego, isso me deixa bem. Então, eu cozinho porque eu amo e porque as pessoas dizem que eu faço isso bem. Só que isso não é o meu propósito, isso é uma paixão. Então, é apenas uma paixão, né? Pegando esse mesmo exemplo aí de cozinhar, muitas vezes eu poderia ser um bom cozinheiro. As pessoas falam, nossa, Luiz, você cozinha muito bem. E as pessoas até poderiam pagar por isso. Então, muitas pessoas já falaram, Luiz, por que você não abre um restaurante? Por que você não abre um quiosque? Por que você não faz isso? Ah, por que você não vai lá na feira, vende, igual eu faço cachapa, eu faço outras coisas. E o pessoal, por que você não vende isso na feira? Bacana, seria algo interessante. Eu sou bom para fazer isso e as pessoas vão pagar por isso. Isso é uma profissão. Só que tiraria o meu amor, porque eu não me vejo em uma cozinha de madrugada cozinhando e as pessoas ali fazendo pedido e as pessoas, cadê meu pedido? Cadê? Que hora que vai chegar minha comida? Aquela pressão e eu liderando uma equipe de cozinheiros ou ser um chefe de cozinha, liderar um restaurante. Não, não, isso já foge do amor. Eu já tenho aversão a isso. Eu não me vejo fazendo isso. Então, já caiu do propósito, né? É, ou poderia ser algo assim, cozinhar faz bem, né? Ter bons cozinheiros é bom para o mundo, é bom para o mundo? Sim, né? E eu posso ganhar fazendo isso? Também. Então, talento. Também entrarei no ramo das artes, da música, né? Então, a pessoa canta bem, a música faz bem para o mundo, e as pessoas vão pagar aquele... Igual quando a gente vai no... Por que muitas vezes você vê assim, você vai num barzinho, tem aquela pessoa, nossa, aquela pessoa toca muito bem, ela tem um talento para tocar, né? E as pessoas gostam disso, mas como o próprio nome já diz aqui, é um talento. Mas talvez ela não ama aquilo a ponto de se dedicar, de buscar mais, né? Ou de melhorar. Mas quando você tem paixão pelo que você... Ah, e tem outro detalhe também. E quando você ama fazer algo e é bom para o mundo? Eu costumo dizer que eu estou também nessa questão aí. O professor. Muitas vezes o professor, a educação é boa para o mundo? Os professores amam o que faz? Ama. Só que quando entra no sentido de pagar, o professor não é bem remunerado. Então, ele acaba que ele é mais missionário do que, né? Então, eu costumo dizer que o professor é um missionário. Ele ganha pouco, né? Mas ama o que faz e é bom para o mundo. Então, é uma missão. Ou vamos pegar pelo sentido missionário mesmo, né? Aquelas pessoas que vão para outros países e fazem um trabalho voluntário, né? Distribui alimento ou prega uma mensagem. É bom para o mundo, as pessoas amam o que faz, mas está no campo de missionário. Então, ele muitas vezes depende de uma outra organização para poder sustentar ele. Mas quando você ama o que você faz, você é bom no que você faz, você é pago pelo que você faz e é bom para o mundo, você encontrou a sua razão de viver, né? Você tem paixão, você tem uma profissão, você tem um talento, você tem uma missão. Então, hoje eu me vejo dessa forma. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, hoje eu ganho dinheiro com o que eu faço. Como eu disse, né, o talento, vocês vão me dizer se eu tenho talento para isso, e é a minha missão de vida. E então, é isso. É a razão de você viver, é aquilo que você acorda. Isso não significa que você vai acordar todos os dias feliz, falando assim, opa, hoje eu estou vivendo minha razão de viver, hoje eu estou vivendo meu propósito. Não, vai ter dia que vai ser difícil e tudo mais, mas esse propósito é que vai te dar um gás de continuar. Então, quando você tem essa definição de propósito, isso já facilita na hora de você fazer a busca e a sua candidatura por vagas de emprego. Eu vou falar isso porque eu passei por essa situação. Eu tinha um histórico de emprego onde que eu ficava no máximo 2 anos nas empresas. Então, eu fiquei numa empresa, eu entrei numa empresa, ficava 2 anos, ali eu já pegava aquele ranço,
ali para mim já deu, vou procurar outra oportunidade. E aí eu ia para outra empresa. E aí eu ficava mais 2 anos, não vai somando aí não, viu, gente? Senão vai denunciar a minha idade. Aí eu ficava mais 2 anos em outra empresa, e eu, não, já para mim já deu aqui e saía. Só que um dia eu cansei. Falei assim, cansei disso. Eu preciso entender o que eu faço. E aí eu ouvi uma mensagem sobre propósito de vida, sobre aquilo que você pode fazer, e eu encarei esse propósito. Detalhe, recém-casado, no primeiro ano de casado, eu virei para minha esposa e falei assim, eu quero trabalhar na área da educação, quero trabalhar nessa parte. E eu comecei a buscar isso, conhecimento e tudo mais. Minha primeira entrevista de emprego foi um sucesso. Eu fui reprovado, né, quando para dar aula, eu fui reprovado, e aí eu fiquei muito no pé do recrutador, porque eu conhecia ela, assim, tinha uma certa intimidade, não faça isso, depois vocês vão ver isso, mas eu fiquei no pé dela. Ela, Luiz, eu não posso te passar o feedback e tal. Eu falei, por favor, eu quero entrar no ramo da educação. Se você não falar para mim no que eu fui ruim, como que eu vou entrar? E ela falou, sua aula foi péssima, não tinha didática. Enfim, ela falou tanta coisa, a gente foi assim, pronto, será que isso é meu propósito mesmo? Eu duvidei de mim, né? Será que para isso que eu nasci? Para falar tão mal, para poder me expressar tão mal. Por isso que eu falo que hoje eu tenho dificuldade de fazer online, né? Porque a gente falta ali alguns recursos didáticos que eu gosto de utilizar. Mas aí, beleza, se é isso que eu preciso melhorar, ainda que eu não sou formado em pedagogia, não tenho formação na área, vou procurar me estudar sobre isso. Né? E fui estudando e fui entrando, e aí até que eu falei assim, olha, se tem um caminho, se eu quero executar, se eu quero viver meu propósito, eu vou procurar uma instituição e vou trabalhar como voluntário, uma ONG. E aí eu descobri uma ONG, né, de aprendizagem, falei assim, olha, eu quero trabalhar aqui como voluntário e tudo mais. Ela, seu currículo é bacana, pode iniciar. Só que aí, Luiz, pode ficar tranquilo que você não vai ser voluntário, você vai ser remunerado. E eu achei super bacana. Ele falou, opa, que bom você remunerado. Aí eu, beleza, só a título de curiosidade, quanto que eu vou ganhar? R$ 200. Tá. Então, assim, recém-casado, iniciar a minha vida ganhando R$ 200. Então, eu costumo dizer que eu comecei a viver o meu propósito de vida ganhando R$ 200. Né? E isso não tem muito tempo, gente, não tem muito tempo. Né? Tá dentro dessa década ainda, isso aí tem pouco mais de 10 anos. Então, assim, nunca é tarde para você iniciar o seu propósito e saiba que hoje a gente está falando aí dentro de um conceito de estagiários, né, para estagiários, para estudantes, essa fase do estágio, ela é muito importante para vocês. Ela é apenas um degrau, e ela é o primeiro degrau. E dentro desse degrau não cabe remuneração, não cabe salário, ainda que você receba por isso, ainda que as empresas paguem por isso. Mas não foque nisso. Eu vejo que tem muito estudante que fica pulando de galho em galho em estágio por conta de remuneração, ou deixa de angariar muitas boas oportunidades por questão de remuneração. E eu costumo até ver nas redes sociais, isso é exploração, isso é uma vergonha uma bolsa dessa, né? Deveriam ter vergonha de postar isso. Quem já ouviu isso, levanta a mão, coloca aí eu no chat. Eu já fiz isso. Gente, se você for pegar pela lei do estágio, lá fala, o propósito do estágio é aprendizado. O bônus é a remuneração. Essa remuneração é apenas um bônus, é uma forma de facilitar, de viabilizar. Não julgo. Quem quer receber bem, ok. Quem quer ganhar bem, ok. Mas eu acho que não seria pela porta do estágio. A porta do estágio é a oportunidade de você estar ali dentro do mercado de trabalho. E interessante que quando você está no estágio, você já está a muitos passos à frente de muitos dos seus colegas de sala. Então, Débora, você vai ser meu exemplo, tá? Então, eu vou te pegar para Cristo hoje. Então, a Débora conseguiu lá, a Débora, a formação dela é na parte ambiental, né, Débora? Engenharia Então, a ambiental e Débora sanitária. justamente, então ela conseguiu um estágio justamente na área dela. Está ganhando R$ 300. E aí, eu esqueci seu nome, perdão, que está abaixo da Débora também está me auxiliando, como que é o nome? Gabriel. O Gabriel. E o Gabriel conseguiu uma vaga como efetivo de assistente administrativo, totalmente fora da área. Mas ele está ganhando R$ 2.000, R$ 1.500, sei lá. Dentro da construção de carreira, o Gabriel, ele está tendo menos oportunidade de crescer, não julgo, estou colocando um contexto normal, vamos supor, o Gabriel e a Débora têm a oportunidade de ter os pais apoiando financeiramente, mas ele, enfim. Mas a Débora, ela está ali construindo já sua carreira, sua experiência profissional, o seu networking, ela já está construindo conexões, ela já está pagando um preço, ganhando pouco, e muitas vezes essa entrega que ela vai ter, que lá no final eu quero falar mais para vocês sobre isso,
ela já vai estar muito mais à frente do que o Gabriel e todos os seus outros colegas de sala que estão trabalhando em uma área totalmente diferente, que não faz parte do seu propósito, não faz parte da sua razão de ser, não faz parte daquilo que você pagou um preço em entrar numa faculdade federal que é muito concorrida para estudar. Então, assim, é só para trazer essa reflexão para vocês, né? Então, antes mesmo do currículo da entrevista, pense sobre esse propósito, pense o quanto o que você pode pagar o preço e quem são as pessoas à volta de você que podem te apoiar. Eu, finalizando o meu exemplo, né, eu agradeço muito a minha esposa, porque nesse momento, ganhando R$ 200 inicialmente, eu tive muito esse apoio dela. Ela poderia muito bem falar assim, não, você é o homem da casa, você vai sustentar a casa, né? Enfim, aquela pressão, né? Não, ela me apoiou nessa jornada e hoje a gente está colhendo frutos dessa jornada, né? Então, isso é muito bom. Seguindo dentro dos pontos aqui, seja assertivo ao buscar por vagas. Eu vejo que tem muitas pessoas que ficam meio desesperadas nessa busca de vaga e vai mandando currículo disparadamente, manda para qualquer vaga, para qualquer situação, para qualquer coisa, né? Ele vê ali no poste, traga a pessoa amada, ele pensa que traz um emprego também, ele manda um WhatsApp para a pessoa, fala, não, manda meu currículo para essa pessoa, e vai que ela traz um emprego também, além da pessoa amada. Enfim, brincando, mas falando sério, é aquele tipo de pessoa que manda o seu currículo ao vento. Não, seja assertivo ao buscar as vagas, né? Eu costumo dizer que antes de você conseguir trabalho, trabalhe para conseguir trabalho. Reserve um tempo na sua agenda diariamente. 3, 4 horas ali na frente do computador ou com o celular, analisando as vagas, analisando as empresas, analisando a distância, né, da sua casa para essa empresa, analisando essa empresa através das redes sociais e de outros sites que vai ali te sinalizar se ela está alinhada com a sua cultura, com aquilo que você acredita que seja bom para a sua vida, para o seu propósito. Então, assim, seja assertivo na hora de se candidatar. Faça uma lista das empresas que você está se candidatando, das consultorias. Eu vejo que tem muito candidato que fica perdido. A gente entra em contato e ele fica onde mesmo? Ah, tá. Ele nem lembra que ele mandou o currículo para essa empresa, né? Então isso é muito ruim, porque a partir do momento que você recebe a primeira ligação, você já está sendo analisado, né? Então assim, seja assertivo com relação à busca de vagas, ok? E faça o seu perfil no LinkedIn. Se você ainda não tem LinkedIn, LinkedIn é a rede social profissional. Então, assim como o Facebook e o Instagram, né, que você interage ali de uma forma, o social da sua vida pessoal, o LinkedIn você vai interagir com profissionais, empresas, né, e outros colegas aí que estão em busca de emprego, só que com a pegada profissional. Então, ali onde que você vai colocar suas experiências profissionais, a sua formação, é ali que você vai começar a seguir alguns profissionais de RH, algumas empresas. É ali que você vai se interagir do movimento empresarial. Ali não é local de postar foto na praia, né? Ali não é local de você postar as suas questões pessoais, mas ali é o local de você postar as suas conquistas profissionais. Cada curso, cada graduação, cada empresa que você passa, enfim, tudo isso você posta ali no LinkedIn, ok? E é uma ótima fonte de contribuição para a sua vida profissional, tem muita gente postando coisa muito boa ali. Depois podem me seguir lá no LinkedIn, Luiz Fernando Campos, se colocar Luiz Fernando Campos, portal do estágio, vocês me encontram lá. E aí pode ver lá como exemplo o que eu coloquei no meu perfil, né? E pegar como exemplo, ok? Débora, antes da gente seguir, tem alguma dúvida? Tem algum ponto aí? Não, por enquanto não. Eles só falaram eu naquela parte do currículo, de ser remunerada, uma coisa bem atual aqui. Gente, vai falando aí para mim. E aí, tá indo bem? Tô contribuindo? Vocês estão conseguindo compreender? Eu estou falando muito rápido? Eu falo muito rápido. Eu acho que eu sou meio inimigo da conexão. Se a conexão não estiver muito boa, mas vamos avançar. Responderam aqui, tá ótimo, pode continuar assim, não tá rápido. Tá bom? Então, ok. Gente, na candidatura, vou passar para vocês algumas dicas agora com relação ao ato de se candidatar para a vaga. Verifique o endereço, né, da empresa antes de se candidatar.
Veja a localização, porque agora eu já vou começar a passar para vocês, abrir a caixa preta do recrutamento e seleção, abrir a caixa preta das entrevistas e o que a gente percebe. A gente percebe que tem muito candidato que se candidata para a vaga, mas na hora que, é o que eu brinco com as meninas aqui, agora é para valer, agora está valendo, a pessoa recebe, não sei se vocês já viram esse meme, né? Geralmente o call center te liga, né? Então, tem um memezinho que fala isso. O call center te liga e ninguém nunca aceita aquela ligação de call center. Todo mundo desliga. E aí, um belo dia, alguém fala, não, eu tenho interesse. E aí, a pessoa desliga o telefone. Aí, ué, mas a pessoa teve interesse, por que você desligou ela? Eu nunca passei dessa fase, então eu não sei o que eu faço agora, quando a pessoa tem interesse. Eu vejo que isso acontece muito nas candidaturas também. Ela manda, 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 aí no dia que a pessoa fala, vem para uma entrevista. Hã? Não, como? Não, eu achei muito longe a empresa. E a gente recebe muito isso, né? A pessoa se candidata e na hora eu vi que a empresa fica distante, não quer e tal. Gente, não cometa essa gafe, né? Hoje em dia, com a tecnologia, tudo isso fica registrado. Tem muitas empresas que vai começar a registrar o seu histórico, de quantas vezes você recusa uma vaga, por que você recusou a vaga. Então, a consultoria de RH, ela começa a montar o seu histórico profissional, de forma oculta, mas está ali, né? Isso não te desabona, mas talvez pode tirar, não te pontua. Não vai te tirar pontos, mas talvez não vai te pontuar com relação a outros candidatos. Então, a Débora vai estar bem pontuada, mas talvez a Alice, por recusar demais oportunidades, por falar que está muito longe, né? Alice, estou te vendo aí, vou te exemplificar agora. O Gabriel fugiu. Então, aí você pode não tirar pontos, mas pode colocar a Débora em uma pontuação maior com relação aos outros candidatos, ok? Se ela sempre está disposta, ela está ali se candidatando. Outro ponto gente, isso daqui eu poderia até mostrar para vocês o nosso controle. Tipo, se a gente manda uns 100 convites para uma entrevista de emprego, pelo menos de 50% a 70% não responde nada. Nada, não fala nada. Você manda mensagem, olá, Débora, tudo bem? A gente está com essa oportunidade de estágio, você tem interesse? É dessa forma que a Débora fica. Não fala nada, não Tenho sim, interesse. nem não, nada. Né? Não é a Débora, gente. Como eu disse, eu vou pegar ela para Cristo. Mas isso acontece demais. Então, aí você fica assim, e aí, essa pessoa existe, essa pessoa não existe? Será que ela fez prova de vida? Então você fica muito perdido, né? Se aquele candidato ele está interessado, não está interessado, porque eu entendo, muitos candidatos recebem esse tipo de mensagem, ou ele pensa que é trote, ou ele pensa que é um robô que está conversando com ele, ainda que seja um robô, ainda que seja um e-mail, ainda que seja uma mensagem automática, recusa. Fala, não, não tenho interesse no momento, agradeço pela oportunidade. Então, assim, tem essa interação, porque se eu mando um convite para a Débora, mando 2 convites para a Débora, mando 3 convites para a Débora, 4, né? A gente ainda sendo misericordioso, e ela não me responde nada, vai chegar um momento que eu vou pensar o quê? A respeito do contato da Débora. A Débora não existe, né? A Débora não está mais ali, esse contato não é mais da Débora, enfim, quem é Débora? A gente fica dessa forma. Por E isso que a gente tem talvez a que se pessoa só está atentar muito. ignorando as mensagens. Por Pode isso que a falar, gente tem que Débora. se atentar muito em relação aos contatos que a gente coloca no currículo, né? Que acaba que realmente talvez você coloque uma coisa lá que talvez a pessoa nem consiga fazer o contato com você. Não seja nem porque você não viu a mensagem ou ignorou, é porque você não recebeu. Justamente. Pode acontecer isso, mas na grande maioria, quando tem uma vaga, vou te dar um exemplo desse, Débora. A gente é bem persistente aqui. A gente manda 1, 2, 3 mensagens e a pessoa não responde nada. Mas aí, quando tem alguma candidatura com a bolsa legal, não, quando tem alguma candidatura que ele tem interesse, ele responde, ele ressuscita. Ó, a gente até surpreende, né? Fala, ele existe aqui, ele respondeu, ele teve interesse. Só que geralmente ele falta na entrevista. Não, tô brincando. Mas ele responde, ele fala, né? Então, a gente tem um sisteminha aqui que a gente até valida se a pessoa, a gente pergunta para a pessoa, olha, esse contato é seu mesmo? E aí a pessoa responde, não, é meu contato. Ah, bacana. Que a gente faz essa validação também, né? Então, nesse contato eu falo com a Débora, aí responde, opa, uma mensagem diferente do que uma solicitação de vaga. Sim, sou eu. Aí a gente pergunta, você tem interesse em continuar recebendo as vagas? Não, tenho interesse. Ah, bacana. Então, assim, a gente tem esse sistema que valida se a pessoa está ali ou não. Então, é uma candidatura que mandou por e-mails?
valida. Se for um sistema automático, até que vai lá no site, atualiza, para não ficar recebendo, porque, por exemplo, eu gosto de testar as plataformas. E aí eu me cadastrei numa plataforma que ela estava me mandando oportunidades, que eu gosto de conhecer, saber como que é o sistema. E aí um dia me ligaram, falaram, olha, Luiz, tudo bem? A gente tem mandado vagas para você. Você tem recebido? Aí eu tenho recebido. Ah, bacana. Então, por gentileza, fale que sim ou que não lá, que se você tem interesse. Então, quer dizer, tem alguns sistemas que faz essa validação. Na verdade, ela até falou assim, eu posso manter o seu contrato ativo para você continuar recebendo as vagas, porque a gente vê que você não tem interatividade. Aí eu, pode continuar mandando. Ou, não, pode suspender o meu cadastro. Então, assim, é interessante você ter essa interatividade com as solicitações que você recebe com relação à vaga, ok? Nesse ponto, pode parecer uma coisa simples, mas você já está sendo avaliado. Atenção com relação ao português nas trocas de mensagens. Então, realmente, a gente cria um vício aí no WhatsApp de abreviar as palavras. Mas quando você perceber que está conversando com o recrutador, evite essas abreviações, evite, enfim, essa informalidade, porque nesse momento você já está sendo avaliado, ok? Então, ainda que a gente está se adaptando muito a essa questão da abreviação das palavras, no caso, uma candidatura para uma empresa, qualquer ponto de excelência vai contar mais pontos para você. Então, ao escrever, talvez a pessoa vai ver lá você abreviando, talvez nesse momento ela não julgue para tirar ponto de você. Mas se você escreve corretamente, se você escreve, tem um conteúdo ali interessante, isso vai somar pontos para você. Opa, de todos os candidatos que eu já conversei, esse aqui foi o que melhor se comunicou. Então, isso vai pontuar na hora de selecionar você para uma entrevista, ok? Temos aí alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui só para também, junto com você. Por enquanto, não. Por O povo enquanto, tá não. tímido. Que isso, gente. Essa barba aqui é só, não passa medo nenhum, não. Pode interagir, por favor. Interajam aí, manda mensagens para a gente ter essa interação aí. Continuando, antes da entrevista. Quando eu falo antes da entrevista, seria um dia antes da entrevista ou um dia antes da entrevista e momentos antes da entrevista, horas antes da entrevista, ok? Então, o ponto é se prepare. Recebeu aquela candidatura, você vai passar por um processo de seleção no portal do estágio. Né? Então, na verdade, até mesmo dias antes, enquanto você está disponível para o mercado, se prepare. Entre nos sites, pesquisa lá no Google, quais as perguntas são feitas em uma entrevista de emprego, pega essas perguntas, pega um amigo, um parente, um conhecido, alguém próximo, né? Fala, vamos simular uma entrevista aqui, faz essas perguntas para mim, né? Que não seja aquele amigo que quando você já olha para ele, você começa a rir, né? Que senão vai dar ruim. Mas que seja uma pessoa assim, que vai te ajudar mesmo. Não, seja aquela pessoa dura, seja um entrevistador chato nesse momento, né? Então, coloque ele para fazer essas perguntas, treina na frente do espelho essas perguntas. Eu vejo que tem muitas pessoas que sabem quais as perguntas que vai ser feita, eles têm uma ideia das perguntas que vai ser feita na entrevista, mas chega aqui totalmente despreparado, né? Então, assim, pergunta simples, que você vira para a pessoa e fala assim, me fala um pouco sobre você. Aí a pessoa, ai meu Deus, sobre mim, é tão difícil falar sobre si, né? Aí eu, não, né, não. Eu costumo brincar, falo, não, é a sua vida, eu acho que a pessoa mais fácil de falar é você, né? É difícil falar de mim, é difícil falar do outro, mas falar de si é fácil. Você sabe quais são os seus gostos, com quem que você mora, com quem que você vive, qual é a sua experiência profissional, né? Então, é uma das perguntas típicas, né? Então, Débora, fala um pouco sobre você. Então, ali, gente, é um momento que você tem que pensar, quem que é a Débora? A Débora mora com quem? A Débora se relaciona com quem? A Débora vive aonde? A Débora se interessou pelo curso por quê? Quais foram as experiências que a Débora já teve? Né? Então, exemplificando para vocês, uma pergunta só. Né? Então, Luiz, quem é você? Eu sou o Luiz Fernando, tenho 18 anos, só que não. Agora, falando sério, eu sou Luiz Fernando, tenho 35 anos, sou casado, tenho 2 filhos, um filho de 1 ano, um filho de 3 anos, que vai fazer 4 anos. Gosto muito, sou muito caseiro, gosto muito de ficar em casa,
gosto muito de curtir a família, nos finais de semana, todos os sábados eu tenho a disciplina de levar os meus filhos para passear. Então, assim, particularmente falando, eu sou bem caseiro. Profissionalmente, eu tenho uma experiência aí de 10 anos na área de estágio, e aí você discorre um resumo da sua vida profissional. Pronto, eu já sei quem que é o Luiz Fernando, eu sei um pouco da vida pessoal do Luiz Fernando, eu sei um pouco da vida profissional do Luiz Fernando. Né? E aí pode finalizar. E o meu objetivo é crescer mais nessa área de estágio, nessa área comercial, nessa área da educação, enfim. Ou, Luiz, eu não tenho experiência nenhuma, né? Então, pode falar um pouco da sua vida pessoal, falar, e colocar, sou estudante na área tal e estou em busca da primeira oportunidade, né? Eu acredito que eu tenho muito a somar, muito a contribuir, e aí você vai começar a dar ênfase, e hoje não é desculpa de você colocar as suas qualificações profissionais. Então, eu já participei de algumas palestras nessa área, eu tenho curso nessa área, que acredito eu pode contribuir muito, né, para essa oportunidade. E seja natural, seja muito natural. Treine, 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 para você ser o mais natural possível, ok? Dica validada aí, foi válido essa dica de se preparar, porque eu vejo que muita gente tem essa dúvida, como se preparar antes. E a próxima dica é reveja o seu currículo. Gente, eu fico pensando, tem muita gente que chega aqui, eu fico assim, meu Deus, como? A pessoa pega o currículo, nossa, eu imprimi o currículo desatualizado, pode ser esse? Como assim? Eu acho que a pessoa imprimiu umas 50 cópias e arquivou ali na casa dele e ele está distribuindo conforme o tempo que ele está vivendo. Gente, né, mais uma vez brincando, mas falando sério, se atente para isso, né? Não deixa também, detalhe, não deixa para imprimir o currículo no dia, não deixa para procurar uma lan house no dia, não deixa para ver se a sua impressora está funcionando no dia. Se prepare antes, então reveja o currículo que você fez, né? Se está todas as informações corretas, se está todas as experiências corretas. Eu não sei se a palestrante de ontem falou isso, mas eu sempre costumo dizer, para cada vaga você tem que fazer o seu currículo personalizado para aquela vaga. Então, salva o currículo conforme aquela vaga. Eu estou me candidatando para uma vaga na UFG. Então, eu sempre salvo o meu currículo lá com o nome da UFG, porque no dia que eu for chamado para a entrevista da UFG, qual que é o currículo que eu vou imprimir? O que eu enviei para a UFG, entendeu? Então, imprima aquele mesmo currículo que você enviou para a empresa, ou vai lá nos enviados e imprime esse mesmo currículo. Se tem alguma coisa para alterar, como os dados pessoais, enfim, eu não quero entrar no mérito de currículo, altere, atualize e mande para empresa, chega na empresa com o currículo atualizado. Tem muita gente que chega na entrevista sem currículo. Gente, leva o seu currículo, né? Leva também um documento pessoal, não precisa levar carteira de trabalho, aquele monte de coisa não, mas o seu documento pessoal e o currículo atualizado, né? Bem apresentado, sem estar amassado, sem estar manchado, sem estar com meio molhado, né? Não sei, enfim, que a gente recebe currículos de tudo quanto é jeito você imaginar. Então, assim, tem esse zelo também, ok? Outro ponto, pesquise sobre a empresa. Gente, hoje em dia não é desculpa não ter fonte de informação com relação à empresa. Então, hoje a gente tem o LinkedIn para você pesquisar sobre a empresa, nós temos o Instagram, redes sociais, nós temos as redes sociais, nós temos o site. Então, assim, eu me surpreendo. Posso dizer que a cada 10, 15 pessoas que eu entrevisto, eu pergunto, me fale um pouco sobre o portal do estágio. Geralmente, quando eu não fico muito à frente das entrevistas de outras empresas, mas aqui no portal do estágio eu faço questão de fazer. Eu falo, me fala um pouco sobre o portal do estágio. Aí a pessoa, aí quando a pessoa fala, eu já sei, eu já pergunto, você pesquisou sobre o portal do estágio? Então, eu não tive muito tempo, eu não consegui. Aí eu marquei a entrevista semana passada. Uma semana não teve tempo de pesquisar sobre a empresa. Então, assim, gente, não justifica. Então, pesquisa sobre a empresa, vê qual que é a cultura daquela empresa, o que que aquela empresa preza, como que as pessoas interagem nas redes sociais com relação a essa empresa, né? Enfim, joga o nome da empresa no Google e vê tudo que o Google fala sobre ela, ok? É muito, muito, muito importante essa pesquisa. Isso aí, gente, já vai te destacar muito com relação a outros candidatos, porque mostra que você teve um interesse em conhecer sobre a empresa, teve um interesse, um zelo ali sobre isso, ok?
Tente localizar o recrutador no LinkedIn também. Então, olha, Luiz, como que eu faço isso? Entre em contato com a empresa mesmo, o recrutador. Você poderia me informar quem é que vai fazer esse processo de seleção? Com quem que eu vou falar? Você poderia me passar o nome dessa pessoa? E aí você vai cruzando informações. Luiz Fernando, Portal do Estágio. Débora, Centro Acadêmico. Aí você vai descobrir alguma coisa ali no LinkedIn. Né? E através do LinkedIn você vai ver o que que essa pessoa posta, o que que essa pessoa preza, quais foram as experiências dela também. Para você gerar uma certa conexão com essa pessoa também. Talvez ali na conversa, no bate-papo, você consiga um gancho e isso aí para o recrutador ele valoriza muito, saber que você teve esse cuidado de pesquisar até sobre ele, ok? Organize o que você vai vestir no dia. Então já essa parte aqui volta até um pouco na empresa. Então, eu vou participar de uma entrevista em uma startup, né, uma empresa de tecnologia, e eu vi que ali nas redes sociais o pessoal é bem descolado, né? O pessoal é de usar camiseta, calça jeans, enfim, não é uma empresa, por exemplo, como se fosse trabalhar no escritório de advocacia. Então, é importante você ter essa noção de como você vai se vestir para aquela empresa. Porque, eu vou participar de um processo seletivo no startup, eu vou de terno, gravata, calça social, não vai contextualizar muito ali com aquele ambiente, né? Então, gente, como eu disse para vocês, a gente não sabe o que passa pela cabeça do recrutador. Então, a gente tem que tentar o máximo possível ter sinergia entre empresa e você ter essa ligação. Então, assim, não justifica de você chegar na entrevista de roupa curta, de roupa decotada para as mulheres, né? De roupa mal passada, de camiseta velha, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Vista-se bem, né? Mas vista-se dentro do conceito que você vai trabalhar. É uma empresa mais despojada, é uma empresa mais tranquila? Então, uma calça jeans, um sapato fechado, uma camiseta, né? Bacana. Não, agora eu vou me candidatar para uma empresa que eu vejo que ela é uma empresa mais executiva, né? Pegar como exemplo, tipo, um escritório de advocacia, uma empresa no segmento financeiro, não é uma empresa de tecnologia que tem essa, né, essa pegada fora. Então, aí já vai uma camisa, né, uma calça mais social ou esporte fino. Então, é um traje de esporte fino para mais, entendeu? As mulheres se atentar com relação a mulheres, homens, né, se atentar com relação ao perfume, não chegar com aquele perfume tão forte, né, que o perfume chega primeiro que a pessoa. E com relação à maquiagem, eu sempre costumo brincar com as meninas, você está concorrendo a uma vaga de emprego, e não de assistente do Patati Patatá. Então, não vá com aquela maquiagem de festa, aquela maquiagem pesada, né? Não, a maquiagem... Gente, o YouTube tem tudo, tem de tudo. Para as meninas, pesquisa lá. Maquiagem para entrevista de emprego. Salva aí, coloca aí no seu bloco de notas. Maquiagem para entrevista de emprego. Tem pessoas ali ensinando como se maquiar para entrevista de emprego, né? E para cada situação, e para cada ocasião. É interessante, eu nem sabia disso. Existe maquiagem para cada tipo de emprego, olha só. Então, existe maquiagem para comissária de bordo, existe maquiagem para quem vai trabalhar. Enfim, vocês vão se surpreender com isso, ok? O Google, o YouTube vai te ajudar muito com relação a isso. E em caso de falta, por favor, justifique previamente, avise previamente. Gente, eu vou abrir mais esse ponto para vocês. Eu não sei o porquê, a gente não entende o porquê. É uma dor geral das empresas, mas para vocês terem uma ideia, a gente tem que chamar pelo menos de 10 a 20, depende da vaga, mas a gente tem que chamar de 10 a 15, 20 candidatos para ver se comparece 5 na entrevista. 5. Isso assim, o índice de faltas é muito, muito grande, muito grande. E eu não entendo o porquê disso, eu confesso para vocês. E aí você manda mensagem para a pessoa, fala, igual eu falei para você, aqui no portal do estágio a gente ainda tem essa misericordiosa, a gente entra em contato com a pessoa, que como a gente faz essa mediação com as empresas, aí a gente fala, a empresa informou que você não compareceu na entrevista, poderia nos falar o porquê? Silêncio. Essa pessoa nunca mais manda mensagem, nunca mais fala nada, ela some, né? Eu acho que não existe um índice de mortalidade tão grande assim. Pessoas que infartam pensando assim, eu vou para a entrevista amanhã, infartei e morri. Né? E por isso que ela não vai comparecer na entrevista. Gente, mas eu não sei o porquê que tantas pessoas faltam nas entrevistas de emprego.
Muita falta mesmo. Ah, eu entendo. Muitas vezes a pessoa olhou ali à distância, não fez tudo aquilo que eu falei, né, para fazer anteriormente, antes de recusar a oportunidade, educadamente falar assim, olha, eu recuso essa oportunidade porque eu vejo que não está dentro do que eu busco. Ah, eu vou recusar porque eu vejo que fica distante da minha casa. E dar aquela saudação, mas eu tenho interesse em continuar recebendo as suas vagas, por favor, continue me enviando. Aquela interatividade lá inicial que eu falei para vocês. Mas, nesse momento, vai faltar na entrevista, né? Vê que vai faltar, vê que não tem interesse. Gente, é muito justificável. Manda lá, olha, perdão, eu acabei me precipitando em me candidatando para essa vaga, mas eu analisei ela bem e vi que ela não está dentro daquilo que eu espero. Muito obrigado pela oportunidade, quero continuar recebendo outras oportunidades, mas eu não vou comparecer na entrevista, ok? Então, assim, eu já vi, e por outro lado, eu vejo pessoas que ficam tão interessadas, acontece da pessoa no dia passar mal, acontece no dia da pessoa estar indisposta, porque, assim, a justificativa número um, não vou falar desculpa, mas a justificativa número um é que, não, hoje eu não acordei muito bem, hoje eu acordei indisposto, indisposto. E a gente acaba entendendo um pouco, porque já tive pessoas aqui que eu entrevistei e tudo mais, que na verdade pediu para remarcar, e na hora da entrevista falaram, não, eu confesso para você que eu fiquei tão nervosa ou tão nervoso que no dia eu passei mal. E eu não compareci porque eu passei mal mesmo. Me deu enjoo, me deu dor de barriga, e eu falei, ah, não vou desse jeito não. E a pessoa justificou, né? Enfim, eu entendo, cada um tem o seu, né, a sua forma aí, a sua reação. Mas já teve caso da gente receber a foto da pessoa tomando soro. A pessoa falou assim, olha, aconteceu uma emergência aqui, eu tive um problema de apendicite, passei mal à noite, tive que correr para o hospital. Aqui, ó, tô mandando a foto, e mandou a foto com o soro conectado no braço. Eu falei, nossa, essa... Mas a pessoa colocou, mas eu tenho muito interesse, né? Depois da cirurgia, falou desse jeito, depois da cirurgia que eu vou ter que passar, eu quero me candidatar para outras vagas. Então, assim, gente, se realmente tem interesse, teve um contratempo, justifica, né? Tem pessoas que, por conta do momento que a gente está vivendo de pandemia, que justifica falando, né? Olha, eu tive contato com uma pessoa que teve Covid, então eu acho melhor não participar dessa entrevista. Então, quem tem interesse mesmo, ela justifica, e se realmente não fiquem constrangidos de falar, não, não tem interesse, não quero, mas dá esse sinal. Porque, como eu disse para vocês, perder ponto, talvez não perca, não venha perder, mas deixa de ganhar pontos. E justificar uma falta ganha ponto, ok, gente? Então, a gente dá essa atenção, a pessoa teve esse cuidado, ok? E durma bem, procure dormir bem, não fica ansioso, procure dormir um pouco mais cedo, não vai pesquisar sobre a empresa de madrugada, não vai treinar sobre as perguntas da entrevista de madrugada, não é o momento, isso tem que ser feito lá naquela dica que eu dei para vocês, trabalhe para conseguir trabalho, né? Então, é algo contínuo todos os dias, mas tem uma entrevista marcada para outro dia, procura dormir bem, para não chegar lá com olheira, chegar cansado, chegar bocejando, né? A gente não sabe se a entrevista vai ser longa, se vai ter várias etapas. Igual já teve pessoas que a gente entrevistou que falou que teve que ficar aguardando 4 horas na recepção. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que é uma falta de respeito com o candidato. Mas pode ser um processo seletivo mais cansativo, pode ser um processo seletivo que em um dia só você vai passar por várias etapas. Eu já passei por processo de seleção assim, sabe? De chegar lá às 8 horas da manhã e sair às 18. A pessoa falou, olha, vocês estão chegando às 8 porque vocês vão passar por várias etapas aqui. E a gente vai eliminando conforme as etapas aqui, ok? Foi muito bem dinâmico. Então, se você não dormir bem, vai ficar cansado. E ali, a a todo momento você está sendo analisado, ok? E no dia da entrevista, procure fazer alguns exercícios de dicção. Gente, isso muda muito, 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 muito. Na hora de você conversar, falar. Então, entra mais uma vez lá no YouTube e pesquisa. Exercícios de dicção. Você vai encontrar vários exercícios lá, que vai te ajudar nisso. Eu mesmo, antes de qualquer palestra, eu faço os exercícios, né, de aquecimento vocal, de dicção, para poder me comunicar bem, para que vocês possam me entender bem, para não ficar aquele trava-língua, entendeu? E eu vejo que tem muita gente que trava na hora de falar, ela trava na hora de o tom da voz, enfim, são vários probleminhas aí que um exercício de dicção já te ajudaria muito. Como colocar
a caneta entre os dentes, fazer alguns exercícios de aquecimento vocal, ok? Então, faz um pouco esses exercícios aí para poder te ajudar. E sobre postura, eu quero indicar em especial para vocês uma... Deixa eu só verificar aqui se vai dar para... Estou compartilhando com vocês agora aí no chat é, uma palestra de 20 minutos da Amy Curry. Quem já ouviu falar da Amy Curry aí, coloca sim. Quem já viu essa palestra aí, coloca sim no chat, só para mim ter um norte. Mas ela é uma psicóloga que estuda por muitos anos sobre a questão da postura corporal. E é interessante que ela fala sobre essa questão que quando você tem um hábito de ficar com uma postura meio relaxada, né, assim, jogada, o seu corpo começa a produzir hormônios, né, para corresponder a essa postura. E, consequentemente, você não vai ter um bom desempenho dependendo daquilo que você for fazer. Mas ela fala também que existe a postura do super-homem, né, a postura da Mulher Maravilha, que é aquela postura de ficar em pé com a mão na cintura, vocês já viram? Né, aquela postura do super-homem, assim, com a perna meio aberta e tal, e que dizem também que é a postura do vencedor. Quando você faz essa postura do vencedor, eu acho que seria mais ou menos exemplificando para vocês dessa postura assim, né? E vocês já viram aí que eu estou um pouquinho acima do peso. Quando você faz essa postura do vencedor, isso te ajuda muito, porque o seu corpo começa a corresponder com essa autoconfiança, né? Você já começa a ser mais autoconfiante, né, na entrevista. E, Luiz, como que funciona isso? Vai lá, vá para um banheiro, para um local reservado e fique assim por 2 minutos. 2 minutos. O seu corpo já vai começar a reagir com a postura mais vencedora, ok? Então, evite, né? E quando eu falo isso antes, é no dia mesmo. Então, evite ficar lá na recepção jogado, né? Ah, estou aguardando ser chamado, fica ali de qualquer jeito. Não, fica numa postura ereta, uma postura correta, que o seu corpo já vai começar a te estimular para isso. E também comece a ter pensamentos positivos com relação a isso. No momento da entrevista, comece a pensar coisas boas. Não, eu vou ser um candidato que eu vou me destacar, eu vou me sair muito bem, eu vou me responder muito bem as perguntas. Comece a pensar isso, comece a mentalizar isso, porque o seu corpo vai começar a reagir aos seus pensamentos. Agora, se você começar a olhar para o lado e começar a ficar com medo dos concorrentes, nossa, fulano veio tão bem vestido, nossa, eu estou vendo que fulano ali conversa tão bem, interagindo com os outros candidatos, e você começar a ter pensamentos que minem a sua postura, ah, eu acho que eu não vou muito bem nessa entrevista, ah, eu acho que eu não vou passar, ah, se você começar a ter esse tipo de pensamento, o seu corpo vai começar a corresponder a isso também. Né? Então, você vai começar a ter uma postura de uma pessoa não vencedora, de uma pessoa que não vai se destacar na entrevista, ok? Luiz, temos algumas perguntas. Ótimo. Então, já finalizei essa parte, pode mandar as perguntas. Bom, a Beatriz está falando em relação a se preparar para as perguntas que vão ser feitas nas entrevistas, né? Então, ela falou assim, quando perguntam em que área você quer atuar, mesmo o estágio não sendo na área, devo falar a verdade ou falar que não é o que eu estou concorrendo? Então, ela acabou que ela está fazendo um estágio que não é da área dela, mas para garantir a vaga, você acha que ela tem que ser sincera, falar que realmente aquele não é o que ela quer, ou ela vai falar, não, é esse estágio, o que eu quero? Sinceridade ou não? Sim, ser sincero sempre. Sabe por quê? Eu acho que é muito ruim a empresa perder tempo com o candidato, com a pessoa, e a pessoa perder tempo com a empresa também. Então, assim, como eu disse para vocês, volta lá no princípio do propósito, né? Então, aonde você quer estagiar? O que você quer fazer? Foca nisso, entendeu? Ah, Luiz, mas eu preciso trabalhar, preciso de emprego, preciso, enfim, é, conseguir aí uma remuneração. Ok, aí já são outros 500, mas dentro do estágio em específico, acredito eu que precisa ser muito sincero, sim. Vou pegar um exemplo nosso aqui. A nossa equipe de recrutamento e seleção, né, aqui, é formado por alguns estagiários. E são estagiários da área de psicologia. E eu faço essa pergunta. E psicologia é uma área muito abrangente. Então, tem a psicologia organizacional, tem a psicologia clínica, tem a psicologia forense, tem a psicologia educacional. E eu pergunto para a pessoa, olha, qual área que você tem interesse em estagiar? Em qual área você quer estagiar dentro de psicologia? Ah, eu gosto muito, me simpatizo muito pela área clínica.
E aqui a gente procura alguém mais interessado na área organizacional. Então, assim, eu sei que essa pessoa vai fazer um estágio, aí depende do momento. Ah, bacana. Mas por que você está procurando um estágio aqui? Ah, porque eu quero conhecer um pouco mais sobre o organizacional, quero aprender um pouco mais sobre o organizacional, eu quero contribuir, eu quero agregar isso no meu currículo também. Bacana. Então, por ser estágio, eu já tenho ciência. Se essa pessoa for contratada, ela vai ser até ela pegar a experiência, ela vai ficar aqui conosco de 6 meses a 1 ano e não vai ficar mais. Então, já sei que o perfil profissional, né, o período profissional que ela vai ficar conosco é de aprendizado. Para nós aqui soma bastante. Mas quando a pessoa fala assim, ah, eu quero atuar na área organizacional, eu gosto de organizacional, eu quero trabalhar no RH de uma empresa, na parte de gestão da empresa, aí os meus olhos e os olhos dos nossos recrutadores já é outro. Fala, opa, essa pessoa já é uma pessoa que tem possibilidade de crescer no portal do estágio, se tornar um efetivo, se tornar um assistente. Então, não significa que necessariamente vai te excluir. Mas, com certeza, a pessoa vai analisar esse ponto. O que que você quer fazer? Qual que é a sua área de interesse? Ok? E aí, é onde que você pode exemplificar para a pessoa dessa forma. Colocando dessa maneira, ó, meu desejo, eu quero seguir carreira, né, na área ambiental, mas nesse momento eu quero, né, tá me desenvolvendo na parte administrativa e blá, 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 e aí você faz aquele encantamento, que você precisa daquela vaga, você precisa daquele emprego, você precisa daquele dinheiro, né? Então, nesse momento eu quero ter uma experiência profissional, quero crescer aqui, acredito eu que vai contribuir muito também para a minha outra área profissional, né? Nesse primeiro momento eu consigo tá aí focado nas duas áreas, ok? Consegui responder, gente? Por favor, coloca sim aí na interação. Então, A outra consegui pergunta. responder? Sim. A Alice perguntou assim, em relação às perguntas também. Boa noite. Quando perguntam perguntas clássicas como o que você pode contribuir para a empresa ou quais são os seus pontos fortes, existem respostas que são mais bem vistas? Ou é realmente um momento de personalizar a entrevista? Então você escolhe aquelas já prontas que a gente acha na internet ou você acha que se a gente colocar nossa personalidade ali, a gente já ganha um up? Gente, é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem um feeling muito grande. Então, a gente conhece claramente um Ctrl-C e Ctrl-V na fala da pessoa. A gente percebe. A pessoa, é sério, quando a pessoa não é natural, ela fica assim. Você vê que ela está buscando lá no arquivo mental. Qual que foi a resposta que eu vi lá no Google mesmo? Aí a pessoa, peraí, só um minutinho. Ai, gente, eu tenho resposta para isso. Então, a pessoa não está sendo natural, né? Então, gente, tem que ser natural. Tem que ser natural. E a gente sabe as respostas clássicas, né? Então, tipo assim, quais são os seus pontos fracos ou quais são os seus pontos de melhoria, né? E aí a pessoa fala, não sei, quando eu fico nervosa eu fico um pouco violento, eu bato nas pessoas. É lógico que você não vai falar isso, né? Sinceridade ao extremo. Mas também não vem com aquela que, meu defeito é que eu sou perfeccionista. Gente, meu sonho é achar uma pessoa com esse defeito aqui na empresa, um perfeccionista. Porque eu costumo brincar com o pessoal que eu tenho toque aqui, eu sou perfeccionista. Então, assim, beleza, isso não é defeito, é qualidade. Então, tá querendo dizer que eu tenho defeito, que eu sou perfeccionista? Gente, isso é qualidade, né? Perfeccionismo sempre. Então, o que seriam os pontos de melhoria? Acredito eu que eu preciso aprender um pouco mais sobre novas tecnologias, enfim, você vê o que é o seu ponto de melhoria mesmo, né? Eu preciso me dedicar um pouco mais a novos cursos, eu preciso me organizar um pouco mais no tempo, enfim, né? Eu preciso melhorar um pouco mais, sou uma pessoa que tem muita vergonha. Gente, eu não estou dando resposta pronta para ninguém aqui não, tá? Estou querendo colocar aquilo que realmente é um ponto de melhoria profissional para você, né? Então, eu preciso melhorar um pouco mais na minha comunicação, eu vejo que eu sou muito tímido, né? Então, acaba que as pessoas têm um pouco de dificuldade de se aproximar de mim por conta disso. Mas aí que vem os pontos positivos. Por exemplo, eu estou me candidatando para uma vaga na área contábil. E aí a pessoa fala assim para mim, eu sou uma pessoa um pouco tímida, um pouco retraída e tudo mais. Isso já chama minha atenção. Opa, para a área contábil, eu preciso de uma pessoa focada, eu preciso de uma pessoa que realmente não fica de conversinha. Isso já, aquilo que ele acredita que é um ponto negativo para ele, é um ponto positivo para a empresa, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu contratei recentemente uma pessoa para a área administrativa aqui. E eu fiquei em dúvida entre 3 candidatas. Eu vou começar a exemplificar para vocês aí, né? Eu vou falar de 3 candidatos que eu fiquei em dúvida e uma candidata que foi mais ou menos o que eu falei. Então, uma candidata, ela foi muito bacana, muito bom mesmo, assim, a postura dela durante a entrevista.
Só que ela não tinha muita experiência profissional. Era basicamente o primeiro emprego. Então, mas a postura dela, uma pessoa focada, bacana. Já uma segunda candidata, eu achei bacana, é uma pessoa mais consistente, é aquela pessoa que é contratada e cresce na empresa, ela evolui na empresa. Só que na entrevista ela foi bem falante, bem dinâmica, e interagiu, enfim, ela se expôs bastante, entendeu? E a vaga aqui é para a área administrativa de contratos. Eu preciso de uma pessoa bem, como eu disse, mais focada, mais centrada. Então, depois da entrevista, ela foi conversar com outra estagiária. Então, assim, aquela pessoa ótima de relacionamento. Gostei muito do perfil dela, porque realmente ela, né, ela é bem interativa. Só que depois, analisando para a vaga, não seria tão interessante. E a pessoa que foi selecionada, ela teve o perfil da primeira, só que ela somou com experiência profissional. Então, foi aquela pessoa, quando eu falei, fala um pouco da sua vida pessoal. Ela falou bem resumidamente, mas eu percebi nela que ela foi muito pontual. Ela foi muito direta ao ponto. Ela não deixou vago, não deixou vazio. E teve uma candidata que a gente entrevistou, não querendo expor, né, ninguém, mas só para vocês terem uma ideia. Eu já percebi que ela veio muito com esse Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu não acabei não fazendo perguntas das quais ela se preparou e ficou muito vago. Então, assim, me fala um pouco sobre você. A pessoa, depois a gente até brinca, eu falei assim, nossa, gente, a pessoa desistiu de viver, sabe? Chegou totalmente apática, totalmente, sim, enfim, falou muita gíria, né, não interagiu, não perguntou. Então, assim, tem essa questão também. Ser tímido de maneira... se você é tímido, procure não ser tão tímido, mas de forma comedida. E se você fala muito... até pegando aí o que você falou, Débora, eu preciso personalizar para cada entrevista? Preciso, eu acredito que sim. Se você está concorrendo para uma vaga na área administrativa, financeira, que exige uma pessoa mais focada, mais centrada, então você precisa focar nisso. Agora, se é uma pessoa, para a área comercial, como é que eu contrato uma pessoa para a área comercial que tem vergonha de falar, tem vergonha de conversar? Não tem nada a ver, entendeu? Então, é uma pessoa falante, uma pessoa expansiva, uma pessoa que interage com os outros, que já fez amizade com os colegas. Opa, para a área comercial, isso é muito bom. Só que também, se você finge na entrevista, o dia a dia vai cair por terra. Então, acho que sinceridade é tudo. Seja você mesmo. Porque se você fingir algo na entrevista, quando você for contratado, você não vai conseguir fingir isso por muito tempo. A gente está num período aí, pegar um exemplo meio esdrúxulo, né? Mas a gente está no período aí que está passando a televisão Big Brother, né? Então, as pessoas, e ele tem ali os artistas e as pessoas que ninguém conhece. E aí as pessoas, eu estou vendo nessa movimentação nas redes sociais, eu falo que eu assisto Big Brother por tabela, eu acompanho pelas redes sociais. E aí tem muita artista que está se dando mal porque nas redes sociais é uma coisa, mas na vida real é outra. E está sendo eliminado aí com campeões de votos. Gente, vida profissional é a mesma coisa. Se você na entrevista fala que é uma coisa, que você age de uma forma, mas no dia a dia vai cair por terra, né? Então, assim, sem mais delongas, eu consegui responder, Débora, essa dúvida aí? Seguiu sim. Agora a gente tem uma outra também em relação a essa primeira impressão que o recrutador pode ter. Você acha que em questão da idade, ela pode influenciar na decisão de recrutador? Como assim? Com relação à idade, para mais ou para menos? Ser muito Para novo ou mais, eu ser acho que no muito... caso aqui seria para mais, porque a gente está buscando estágio, acaba que é pessoas mais jovens. Você acha que talvez se uma pessoa está na universidade, seja mais velha, e ela for concorrer a uma vaga de Uhum. estágio, você acha que esse requisito da idade ser mais avançada pode influenciar? Ai, gente, é tão complicado, porque, para mim, é como eu disse para vocês, o que passa na cabeça do recrutador é muito complicado. Para mim, não. Para mim, não, mas para algumas empresas, sim. É igual nas entrevistas que eu realizei nesses últimos dias, uma pessoa que tem 27 anos, o recrutador virou para ela e falou: Olha, você não acha que você está muito velha, não, para poder concorrer à vaga de estágio? Eu achei isso muito indelicado da parte dele, né? Porque, para que, se ele. Primeiro, gente, se ele já selecionou a pessoa, para que fazer esse tipo de pergunta? Estava lá no currículo dela, ela tem 27 anos, tem a data de nascimento, ele deveria ter feito esse filtro antes. Então, achei que foi indelicado da parte dele, ok? Mas se a idade interfere ou não, isso aí já vai ser lá no processo de recrutamento do currículo, ok? Para mim, não. Para mim, não. Depende também muito, o que eu analiso? Não é só a idade.
é o contexto como um todo. Por exemplo, eu tenho uma vaga aqui, eu tenho vagas de estágio aqui que a gente chama que é um perfil mais voluntário. A bolsa é bem baixa, mas ela é voltada para quem quer realmente primeiro emprego, primeira experiência, primeira oportunidade. Então, assim, eu vejo lá a pessoa com 35 anos, casada, com filhos e tudo mais, fazendo aquele pré-julgamento, a gente já vê, será que uma vaga onde que a pessoa vai ganhar aí 400, 500 reais vai atender as necessidades pessoais dessa pessoa? Entendeu? Às vezes a pessoa se candidata ali, porque, igual eu falei para vocês, tem muita gente que se candidata na leva, sabe? Só que aí na hora da entrevista mesmo para. E aí, alguns casos, ainda eu chamo, porque eu vejo que o currículo é bacana, a pessoa ela quer fazer uma mudança. Porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu zerei minha vida profissional e comecei quando eu encontrei o meu propósito. E eu me identifico com isso. Falo, chama essa pessoa. Porque eu vejo que ela teve uma experiência, por exemplo, enfim, na área administrativa agora está fazendo psicologia, quer entrar no mercado de psicologia, eu falo para as pessoas, gente, essa pessoa talvez ela está querendo mudar o perfil dela. E é onde que eu chamo a pessoa e a pessoa fala, não, eu tenho um suporte da minha família, eu tenho um suporte da minha esposa, do meu esposo, eles vão me apoiar, meu foco não é remuneração, meu foco é experiência. Então, gente, não sei se eu consegui responder, é muito relativo, porque depende do perfil da vaga, depende do perfil da empresa, então pode ser que sim, pode ser que não, para mim não, mas como eu disse para vocês, não foca muito nisso, né, pensando que isso vai te atrapalhar, ok? Gente, eu vou avançar um pouquinho aqui, porque nós só temos 20 minutos. Então, eu vou pegar e acelerar aqui. Durante a entrevista, leve o seu currículo impresso, não vá para a seleção com fome, porque, como eu disse para vocês, e leva lá, né? Essa é a vantagem de mulher ter bolsa. Leva lá alguma coisinha, lá uma barrinha de cereal, né? Porque vai que estende demais esse processo de seleção. Você não dá ali aquela, como diz o Goiânia, né? Aquela morredeira durante o processo de seleção, eu começar a abrir a boca. Então, vá bem alimentado, né? Não vai tomar aquele café da manhã pesado também, se for pela manhã a entrevista. Se programe para chegar adiantado. Gente, hoje em dia com a internet a gente tem um recurso do Google Maps. Então não justifica chegar atrasado na entrevista, a não ser que seja um problema de transporte público ou que seja um problema de viabilidade mesmo. Aconteceu um acidente no trajeto, uma via foi fechada e o Google Maps não atualizou. Mas fora isso, se programe, né? Pesquise no Google Maps quanto tempo você vai levar para chegar naquela entrevista, seja de carro, seja de ônibus, seja de bicicleta, enfim. Se programe, ok? Preste muita atenção em tudo que for dito. E não fique com medo de perguntar, olha, não entendi, poderia repetir? Não fique com medo de falar assim, me explica um pouco melhor sobre isso. Entendeu? Isso aí não vai passar nenhuma imagem, a pessoa não está prestando atenção. Não, muitas vezes a pessoa não está compreendendo mesmo. Então, a pessoa falou sobre a vaga, já vai, presta atenção, realmente verifica, mas eu vou fazer isso, isso e isso, me fala um pouco mais, porque muitas vezes eu vejo que a pessoa fica ali assim, estático, e só aguardando, nossa, vai, não vai, vai, não vai. Eu costumo dizer, eu tento deixar as pessoas o mais à vontade possível aqui na entrevista, mas tem alguns processos seletivos que o pessoal é meio carrasco, meio cruel, entendeu? Então, depois vocês me falem aí, né, quem está passando por entrevista, suas experiências, por favor. Depois, eu acho que vai ser até bacana, Débora. Fala aí da... Gente, começa a digitar aí suas experiências. O que você já passou numa entrevista de emprego? Eu gosto muito de saber sobre isso, gosto muito mesmo. Então, começa a relatar aí. Mas o que eu vejo é que tem muita gente que, sei lá, você está falando uma coisa e está com a cabecinha em outro local. Então, preste muita atenção, ok? Apareça, tenha iniciativa, mostre interesse. Né? Então, com relação a essa parte de apareça, tenha iniciativa, mostre interesse, é questionar mesmo, questiona sobre a vaga, pergunta o que você vai fazer. Do mesmo jeito que a pessoa está fazendo algumas perguntas para você, prepare algumas perguntas para ser feita também, né? Então, pergunta para a empresa, me fala um pouco mais sobre essas atividades. Porque isso vai mostrar que você está interagindo. Vai participar de uma dinâmica, não seja o último. Tem que ser um dos primeiros, é lógico. Você está passando por um processo seletivo com 20 pessoas. Um monte de gente vai querer ser o primeiro, talvez. Mas sempre tem aqueles que querem ser o último. Não, seja o primeiro, seja o segundo, seja o terceiro, seja o quarto. Levante a mão. Fala, eu quero. Eu quero um voluntário aqui. Seja aquele que vai se voluntariar. Quebra essa barreira da vergonha, quebra essa barreira do medo. Né? Ninguém vai ali te torturar, ainda que esse processo de seleção, essa entrevista, né, seja uma tortura aí, mas
procure interagir, procure realmente aparecer. Você quer se destacar? Se destaque, mas sem exageros. Mas sem puxar o tapete do coleguinha, ok? É aquela questão, eu sempre costumo dizer aqui no portal, a gente tem uma cultura aqui no Portal do Estágio extremamente colaborativa. Aqui, se você quer crescer, é servindo. Sirva o outro, ensine o outro, contribua com o outro. Agora que eu costumo dizer que quem puxa o tapete do colega aqui, puxou o tapete para debaixo de si e se derrubou. Então, a mesma coisa acontece. Muitas vezes você vê que tem umas pessoas que querem ser meio que estrelinha na entrevista, né? Quer aparecer quer ser o aparecido. Não. Saiba realmente a medida correta de você aparecer. E uma das formas de aparecer é ajudando o próximo mesmo, né? Então, vai participar de uma dinâmica, tenha simpatia com o colega. Não veja o seu... Gente, não veja as outras pessoas como concorrentes. Vejam pessoas que estão querendo passar pela mesma oportunidade que você. Só que aquele que tem o líder nunca é aquele que manda. O líder nunca é aquele que ordena. O líder é aquele que ajuda. O líder é aquele que serve. O que determina uma pessoa ser líder ou não? Ela ter seguidores. Então, um processo de seleção, quando principalmente você tem uma dinâmica, se as pessoas começam a querer estar no seu grupo, é porque você está sendo um líder que está ajudando os outros. Então, esse é o perfil do líder, é aquele que está ajudando o outro, que está contribuindo. Vai fazer uma dinâmica, não seja aquela pessoa que fala assim, gente, eu penso que tem que ser assim. O que vocês acham de ser assim? Vamos fazer assim? Não. O líder é aquele, gente, qual que é a opinião de vocês? Qual que é a melhor forma? Como que vocês acham que pode contribuir aqui para a gente resolver esse problema? Ah, fulano, você deu essa opinião? Ah, Ciclano, você deu essa opinião? Bacana, ótimo, vamos somando aqui. Então, aí já entra uma questão de perfil mesmo da pessoa desenvolver essa liderança, mas liderança é isso, é você ouvir o outro, é você ajudar o outro, é você contribuir com o outro. E o recrutador vai estar prestando atenção em tudo isso. Muitas vezes, quem vai te aprovar em um processo de seleção nem vai ser o recrutador, vai ser os seus colegas de seleção. Né? Eles que muitas vezes vai falar, nossa, essa pessoa se destacou mesmo aqui, essa vaga é dele. Ok? E o time daquela pessoa, gente, aquela pessoa que não aparece, ela não vai aparecer em hora nenhuma. Então, é isso daí. Ok? Deixa eu ver o tempo aqui. Nunca fale mal do seu emprego anterior. As pessoas vão perguntar para você, me fala um pouco sobre suas outras experiências profissionais. Fale os pontos positivos, fale o quanto que aquela empresa contribuiu na sua carreira, fale o quanto que aquela empresa te ajudou a crescer, fale o quanto que você aprendeu através daquela empresa, o quanto que você teve oportunidade lá, ok? Então, assim, nunca fale mal. E as pessoas vão falar, por que você foi demitido? Então, seja sincero, né? Houve uma divergência de interesses, né? E a empresa achou que eu não poderia continuar mais ali. Enfim, cada caso é um caso, né? Fica até difícil de exemplificar que são tantos casos. É, gente, na entrevista, no currículo, você não pode mentir nunca, mas você pode omitir. Não vai falar assim, não, porque eu fui nas vias de fato com o meu gerente e bati nele. Mas pode falar, não, tive um desentendimento na empresa com outros colegas, né? E acabou que a decisão, de forma entre as partes, foi de não continuar naquela empresa. Pronto, né? Sem muitas delongas aí, ok? Mas falar mal, nunca. Não use gírias. Se eu usei gírias aqui, me perdoe. Mas eu não estou passando por uma entrevista, então, ok. Mas evite usar as gírias, né? Então, eu vou falar o que acontece mesmo. Então, já aconteceu. A pessoa está falando comigo, ai, mano, não sei, tal, velho. O pessoal me chama de mano, de velho, de cara. Então, assim, eu não peço para ninguém me chamar de senhor, mas também não vai utilizar gírias, ok? Não implore pela vaga, é muito chato, né, a gente passar por essa situação. O que seria implorar pela vaga? É aquela pessoa que fala assim, olha, por favor, me ajude, eu estou casado, tenho 2 filhos, né? Eu que ajudo lá na minha casa. Então, assim, eu agradeceria muito se eu fosse selecionado. Gente, infelizmente, vou falar uma coisa meio dura, mas é a realidade. Empresas não são instituições sociais, né, que está ali para poder ajudar as pessoas, no sentido de, vou te dar essa vaga porque eu vi que você está precisando mesmo, né? Não, não é nesse sentido. Então, não implore pela vaga, né, de forma apelativa. Se destaque, mostre por que você precisa
Por que que a empresa precisa de você? Afinal de contas, é você que precisa do emprego? Olha uma reflexão para hoje. É você que precisa do emprego ou é a empresa que precisa de você? Afinal de contas, foi você que chamou a empresa ou foi a empresa que te chamou? Quem chama é que precisa. Então, é a empresa que precisa de você, ok? Se a empresa precisa de você, o que que ela precisa de você? É um ponto de reflexão, ok? O que que a empresa precisa de mim? É a empresa que precisa de mim. Não quero que você leve isso para o ponto de arrogância, de ser arrogante. Ah, a empresa que está precisando de mim. Não. Mas se a empresa precisa de mim, de que forma que eu posso contribuir com essa empresa? De que forma que eu posso levar essa empresa a crescer? De que forma que eu posso levar essa empresa a obter mais lucros? De que forma que eu posso... Entendeu? E é isso, quando você tem esse mindset, quando você começa a ter essa linha de raciocínio, você começa a destacar os seus talentos, ok? Você começa a destacar aquilo que você é bom em fazer. E é isso que você vai trazer à tona na entrevista, ok? Seja simpático durante o processo seletivo, seja simpático desde o momento que você pisa na calçada da empresa. Eu já ouvi cases de que que o dono da empresa perguntava para o jardineiro se, gente, era proposital. O jardineiro ficava na porta da empresa fazendo serviço de jardinagem. E sabe qual que era a função dele? Avaliar quem deu bom dia para ele ou não. Então, o dono da empresa colocava o jardineiro lá e depois perguntava: olha, quem deu bom dia para você? Dos candidatos que vieram aqui. Esse era o papel dele. Você vê, o jardineiro fazia parte do processo de seleção. Então, assim, por quê? O dono prezava muito pela simpatia da pessoa. Então, seja simpático com a recepcionista, seja simpático com o porteiro, seja simpático com a pessoa que vai te atender. Se é um prédio comercial, seja simpático com aquela pessoa que vai te atender lá embaixo. Porque, gente, você pode se surpreender de chegar lá em cima e saber que quem estava fazendo a sua credencial lá embaixo, era recrutador ou recrutador. E aí? Imagina, a pessoa pode fazer de propósito, tipo, peguinhas. Como eu disse para vocês, eu não consigo passar pela cabeça dos recrutadores, mas a pessoa pode estar lá embaixo na recepção, fingindo um meio que de sonso, só para você perder a paciência. Tipo assim, ó, tá aí no documento, você não tá vendo meu nome, não? Cadastra direito isso daí, né? E aí a pessoa chega lá, tudo bem? Então, e aí você pega de surpresa. Gente, como eu disse para vocês, cada empresa tem sua dinâmica e a cada dinâmica, ok? E caminhando para o final, depois da entrevista, faça uma autoavaliação, anote os pontos de melhoria, né? É muito importante você chegar em casa e avaliar como que eu fui nessa entrevista, eu fui bem, falei demais, será que eu falei desnecessário? Fazer essa autoavaliação mesmo, né? Para você melhorar nas outras entrevistas. Eu gosto muito de feedback. Por isso que eu peço para o pessoal interagir muito, muito, muito. Então, já coloco para vocês, depois passa para a Débora, passa para o centro acadêmico, coloque aqui no chat mesmo, né? O que que você aprendeu com essa palestra de hoje? O que que ela somou para você hoje? O que que poderia ser melhorado? O que que eu poderia ter falado que eu não falei? Eu gosto muito desse feedback. Eu sempre peço para o meu time aqui, gente, e aí? Então, estamos no caminho correto? E é bom você fazer isso também, né? Eu, particularmente, eu amo feedback, porque é o feedback que me faz crescer, ok? Então, esteja muito aberto a receber feedbacks. As pessoas não te dão feedback porque elas querem o seu mal, elas querem o seu bem. E esse feedback, se você absorver ele bem, ele vai te ajudar muito, ok? Entre em contato, mas não seja insistente. Então, de imediato, já pergunta para o entrevistador, então, vocês têm uma previsão de dar o retorno quando? Então, passou uma semana, não deu retorno, entre em contato com a empresa. Ah, você poderia me informar se eu passei pelo processo de seleção ou não? Ah, a pessoa não deu resposta. Aguarda mais um pouco, extrai essa informação. Você sabe me dizer quando vai ser essa resposta, só para mim não ser insistente? E se você vê que a empresa não está dando retorno, gente, 2 semanas não deu retorno, já é um feedback, você não foi aprovado, infelizmente, entendeu? Então eu falo isso até porque a gente aqui tem candidatos que eles mandam mensagem todos os dias, todos os dias, todos os dias. Fui aprovado, fui aprovado, fui aprovado, fui aprovado, né? Então fica meio chato, ok? Para a empresa. É como eu disse para vocês, talvez isso aí deixe de somar pontos, né? Por esse desespero aí. Qualifique-se continuamente.
procure sempre se qualificar, procure sempre melhorar o seu currículo. Como eu disse, né, em um momento aqui, hoje não justifica você não se qualificar, hoje não justifica você não fazer um curso, né? Existe N plataformas de cursos gratuitos. Então, eu estou estudando para essa área. Gente, vá fazer cursos nessa área, vá se qualificar nessa área. Luiz, tem curso que não dá certificação, mas se você adquiriu conhecimento, se você absorveu o conhecimento, coloca lá no seu currículo que você teve conhecimento com relação a isso, ok? E não desanime se você não for chamado. Não desanime, né? Como eu disse para vocês, é as empresas que precisam de vocês. Então não desanima não. No momento certo, numa hora certa, vai acontecer, você vai encontrar essa oportunidade e encare cada não como um aprendizado, como um aprendizado. Essa autoavaliação. Por que que eu não fui aprovado? Por que que eu não fui chamado? Né? Mas não para você entrar nesse martírio, não, mas para você contribuir e somar com você, ok? Temos, caminhando aí, teria mais algumas coisas pela frente aí, mas não vai dar tempo. Dúvidas? Deixa eu voltar um slide aqui. Dúvidas, agora a gente vai para as dúvidas finais. Luiz, eu tenho uma dúvida minha mesmo, que eu queria te perguntar. Em Bacana. relação à questão da pandemia, acabou que as entrevistas de estágio elas começaram a ser mais online. Acaba que você não tem aquela interação com o recrutador e fica cada vez mais difícil de você mostrar o quanto você quer aquela vaga ou que você está querendo, sei lá, mostrar suas qualidades, enfim. Você acha que tem muita diferença em relação a uma entrevista presencial e uma entrevista online? Se esses protocolos que você falou de preparação para a entrevista presencial, ela bateria junto com a entrevista online, ou você teria alguma dica adicional ali para relação a isso? Gente, eu não vou mentir para vocês. Eu, particularmente, para mim, eu que gosto muito de gente, eu amo gente. Se vocês olharem lá no meu LinkedIn, minha primeira frase é isso, eu amo gente. Quem ama gente, né, quer se relacionar. Por isso, como eu disse, eu tenho essa dificuldade de palestras online, porque eu não consigo ter essa interatividade. Consequentemente, uma entrevista online, ela tem essa barreira mesmo da interatividade, desse contato, desse visual, porque o corpo fala, né? Então, ali, ó, que vocês estão me vendo do pescoço para cima, né? Mas talvez vocês não estão vendo aqui minha perna tremendo de nervoso de estar falando com vocês, né? Ou talvez vocês não estão vendo minha mão aqui todo momento estralando o dedo, né? De nervoso. E numa entrevista a gente consegue ter essa percepção como um todo, a gente consegue ver o quanto que o candidato está nervoso, né? Porque o corpo fala. Então, sim, a entrevista virtual ela tem essa barreira de ter essa conectividade como um todo. Mas não impede de você mostrar suas qualificações, não impede de você mostrar o seu interesse, não impede de você... Aí entra tudo aquilo que eu falei, de você falar sobre a empresa, falar o que você conhece sobre a empresa, de você realmente perguntar, questionar, enfim, vai ter a questão de eu não te ver pessoalmente, mas consegue conduzir a entrevista em outras questões, né? Então, tem todos esses passos aí que você consegue se destacar sim, né? Não tem uma dinâmica, não tem uma interação, mas aí é o momento de você se preparar. Lembrando, gente, que não é porque a entrevista é online, entra nos mesmos protocolos lá, né, iniciais. Não justifica uma falta não justificada, né? Você simplesmente não comparecer no chat, né? Na entrevista online. Não justifica você se apresentar mal arrumado. Então, é o momento de você organizar um local tranquilo, um local sem ruído. Se for, eu moro num apartamento, Luiz, eu tenho um filho pequeno, eu tenho um bebê, ou tem cachorro em casa, tem pet, né? Tem os animais. Então, é bom você, no início, já falar, o entrevistador fala, olha, eu estou aqui em casa, eu moro num apartamento, então, caso você ouça ruídos aí do meu pet ou do meu filho, ou enfim, qualquer outra coisa, ou de uma obra, né? Eu estou morando num apartamento, meu vizinho resolveu estar em obras. Igual o nosso escritório aqui mesmo fica do lado quase que uma rodovia. Não sei se vocês perceberam, mas toda hora passa um caminhão. Não sei se está saindo aí no som. Mas é bom você falar isso no início. Então, falar, olha, se você ouvir qualquer tipo de barulho, é meu filho aqui. Mas também não justifica, como eu participo de vários grupos de RH, e um dia entraram nessa questão aí, o pessoal desabafando lá. Não justifica de você fazer entrevista deitado numa rede. Isso já aconteceu.
Ou não justifica, né, você, enfim, vou até abrir essa particularidade, eu até brinquei como a gente é uma empresa de tecnologia aqui, a gente não tem esse protocolo de vestimenta, né, de que tem que estar de camisa e tudo mais bem arrumadinho. E eu até comentei com a Débora no início, falei, gente, eu vou lhe trocar, vou colocar uma camisa, né, para poder passar essa seriedade, porque eu estava com a camiseta do Homem-Aranha, mas aqui a gente não tem esse problema. A gente eu uso a camiseta do Homem-Aranha aqui no portal do estágio, porque a gente não tem contato com ninguém. É tudo feito de forma online. Mas na entrevista, como eu aqui, eu estou palestrando sobre entrevista, então vou colocar uma camisa, né? Vou passar algo mais social para o pessoal, abrindo essa particularidade aí para vocês. Da mesma forma, esse mesmo cuidado você vai ter na hora da entrevista, ok? Mais dúvidas? Tivemos uma outra pergunta em relação às perguntas, lá do início ainda, em Sim. relação às perguntas sobre o salário. Qual é a melhor resposta quando pergunto a minha pretensão salarial? Então, gente, precisa ser coerente com o que você está se candidatando, né? Deixa eu só voltar um slide aqui. Precisa ser coerente com o que você está se candidatando. Previamente, você já teve a informação de quanto que você vai receber. Ou você precisa ter uma noção de média para aquele cargo. Então, eu estou me candidatando para uma vaga de estágio. A média salarial de um estagiário é entre 600 a 800, 900 reais no máximo, né? Então, você não vai virar para a pessoa, minha pretensão salarial é ganhar 2 mil reais. Muitas vezes o recrutador ali ganha 1.500. Então, assim, você não vai falar algo discrepante, né? Falar assim, olha, na verdade, minha pretensão era ganhar 5 mil, mas como eu sei que eu não vou ganhar 5 mil reais, o que você me pagar, tudo bem. Também você não vai por esse caminho, né? Então, assim, tem que ser coerente. Eu estou me candidatando para uma vaga de auxiliar administrativo, o valor médio de um auxiliar administrativo é de um salário mínimo a 1.500. É para um analista? É de 2.000, 2.500, 3.000. É um cargo de gestão? É um salário de 3.000 a 5.000. É um cargo de diretoria? É um cargo acima de 10 mil reais. Então, você precisa ser coerente, né, na hora de perguntar a sua pretensão salarial, de falar uma pretensão que esteja alinhado com o que você está se candidatando, ok? Minha Temos, pretensão salarial é ganhar, por exemplo, minha pretensão salarial é ganhar uns 50 mil reais, mas, enfim, né, só pretendo nesse momento. bom, temos outra pergunta em relação ao após a entrevista. Após o processo seletivo e saber de um resultado não tão agradável, seria interessante tentar obter um feedback sobre os quais pontos acabei pecando? Seria bom perguntar para a A pessoa não empresa vai te quais os pontos falar. negativos? Por uma questão ética, as pessoas não, como eu disse para vocês, eu consegui a muito custo extrair isso de uma empresa, mas depois, nesse momento da minha vida, eu estava imaturo, né, e eu fiquei sabendo depois que isso não é legal. Não é legal, não é legal. Enfim, bola para frente, vida que segue, né? A pessoa vai te falar bem. Sabe por quê? Como eu disse para vocês, eu vou abrir a caixa preta. Sabe por que que o recrutador não fala? Porque tem gente que se defende depois, ele quer tentar uma nova entrevista ali. Aí eu viro para a Débora, Débora, eu vejo que você não falou muito bem, você ficou muito vergonhosa e sei lá, parece que você é meio gaga. Vamos supor, né? Eu falo isso para a Débora. Não, não, eu fiquei gaga no momento que eu estava nervosa, mas pode ver, eu estou falando muito bem. Gente, passou, foi reprovado, né? Então, é essa autoavaliação que você vai fazer mesmo, né? Por que será que eu não fui aprovado? Né? Então, fazer essa autocrítica, essa autoanálise aí mesmo, ok? Fica até chato perguntar por que que a pessoa não passou, ok? Ela, no máximo, ela vai te responder, a gente viu que na entrevista você não se enquadrou no perfil mesmo. No máximo, ela vai falar isso. Luiz, a gente estourou o tempo um pouquinho aqui, mas, como eu falo, mais tempo, mais aprendizado. Todo mundo aqui no chat te agradecendo, falando que foi muito leve, aprendeu muito com a sua palestra. Então, eu, em nome do Centro Acadêmico, quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, por você ter topado aí, entrar com a gente nesse evento. Foi muito bom, Ótimo. acho que cada um aqui acabou aprendendo um pouquinho sobre, para deixar um pouco mais descontraído quando for fazer a tão entrevista de emprego, né? Então, muito obrigado em nome do Uhum. CA. Agradeço também todos vocês que estão aqui presentes com a gente hoje, no segundo dia. Fiéis escudeiros aqui, temos a mesma quantidade de pessoas que ontem, então, muito obrigado pela presença de vocês. E agora, só para uns avisos finais, para dar uma arrematada ali para o
amanhã, porque amanhã também vamos ter uma última palestra sobre a nossa Semana do Estagiário. Eu vou passar agora para o nosso diretor de financeiro, Gabriel, para ele dar alguns avisos para vocês e convidarem vocês para amanhã e para alguns cursos que ainda a gente vai proporcionar para vocês aí. Então, muito obrigado e até mais. Só, Se você quiser falar só alguma aproveitando coisa? antes do Gabriel falar, sim, sim. Pessoal, quero agradecer muito mesmo pela disponibilidade de vocês. Realmente, ficar aí das 7 às 8h30 me ouvindo, né, não é fácil, não é fácil mesmo. Mas agradeço muito pela participação de cada um. E como eu disse para vocês, eu amo feedback, então não sei qual vai ser o canal de feedback, mas se houver um canal de feedback aí, pode passar para o pessoal de maneira anônima, de maneira oculta. E, Débora, depois você me passa os feedbacks aí realmente de como que foi a percepção de cada um. É um assunto tenso, extenso e que não tem uma matemática exata, mas o meu objetivo aqui era realmente mostrar para vocês um pouco da prática e o que que a gente poderia contribuir. Conta com a gente, conta com o portal do estágio, faça o seu cadastro lá no nosso site, ok? Mais uma vez aí, muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu só vou passar alguns avisos para vocês. Primeiramente, agradecer ao Luiz pela palestra incrível que ele deu para a gente. Muito obrigado, Luiz. Agradecer a presença de todos vocês que vieram, pelo tempo e pela atenção de cada um de vocês. E lembrar, como a Débora disse, amanhã ainda teremos outra palestra, uma palestra incrível também, com a professora Renata Médici. Ela vai dar um tema sobre as normas legais e os direitos do estagiário. E também lembrar sobre 2 workshops que a gente vai realizar nesse mês de março. Eu vou enviar o link aqui no chat para vocês. Eu vou copiar aqui. Então, se você quer dar aquele up no seu currículo, lá no LinkedIn, como o Luiz disse, é muito bom. Então, dê aquele up, se inscreva. Só você acessar esse link que eu enviei para vocês, que vai dar todas as informações com data e valor. E também, não menos importante, vou lembrar que está rolando um sorteio desse workshop. Então, basta vocês ir lá no nosso Instagram, que é @caelsufg, basta você escrever lá, que vai estar rolando o sorteio, que basta você seguir o nosso Instagram e comentar qualquer coisa na publicação e vai dar tudo certo, você já vai estar concorrendo. E também está rolando um outro sorteio que é relacionado com a participação no evento. Então, você estando aqui já vai estar concorrendo a uma dessas vagas no nosso workshop. Então, participem, continuem e muito obrigado à presença de todos vocês. Obrigada a todos e a gente se vê amanhã. Amanhã tem o nosso Até último amanhã, dia da gente. palestra. Tchau, tchau, gente.